E agora vamos falar da polêmica, uma polêmica que já vem se arrastando desde o final do ano passado, mas que ontem à tarde ganhou um novo capítulo. Mesmo depois de aprovada na Assembleia Legislativa, a proposta do governo do Paraná que prevê a venda das ações da Copel segue gerando muita discussão com a bancada da oposição da Assembleia Legislativa, sobretudo com os deputados do Partido dos Trabalhadores. A proposta do governo de Ratinho Júnior é reduzir a participação do Estado no capital social da empresa. E aí sempre é importante a gente reforçar isso porque se fala em privatização da Copel e é um pouquinho diferente, né, Riva? Eles querem aí vender a maior parte das ações, mas ainda vão continuar com uma parte desse percentual. Então passaria de 31% para 15%. O percentual é do governo do estado e a 10% da quantidade total de votos conferidos pelas ações com direito a voto na companhia. Com a negociação, o que é o objetivo, o grande objetivo do governo do estado? A arrecadação. Eles estão prevendo cerca de 3,2 bilhões de reais. Então, um valor que, claro, deixaria o nosso estado em uma situação financeira muito mais calma, muito mais confortável e, consequentemente, com menor dependência dos recursos federais, principalmente agora numa gestão que não está tão alinhada com os ideais do Ratinho Júnior aqui no nosso estado. Bom, o projeto passou lá na Assembleia Legislativa, aliás, foi de forma bastante acelerada, que isso aconteceu no final do ano passado, né? Passou em regime de urgência, teve a aprovação da maior parte dos deputados e, mesmo assim, aliás, antes de falar da oposição, quando isso aconteceu lá na Assembleia Legislativa, Riva, a gente teve recorde de valor das ações da Copel na Bolsa de Valores, a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, né? Com essa expectativa de que o Estado diminua a sua participação lá na Copel. Agora elas já voltaram à normalidade porque ninguém sabe muito bem se vai acontecer, se for acontecer não vai ser tão logo por conta desses entraves. Bom, e qual que é o mais novo capítulo então da polêmica? Ontem, quarta-feira, o deputado estadual Arilson Chiorato, que até o final da última legislatura era inclusive o líder da oposição, ele é do Partido dos Trabalhadores, ele foi até Brasília para solicitar à AGU, a Advocacia Geral da União, e também ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é o BNDES, providências para tentar impedir o que eles vêm chamando de privatização, né? Eles utilizam essa palavra, privatização da Copel, porque eles falam que tem algumas irregularidades cometidas pelo governo de Ratinho Júnior nesse processo todo de venda das ações da estatal. Aí o deputado estadual Arilson Chiorato fez um vídeo, divulgou nas redes sociais. Quem está com a gente na live acompanha o vídeo, quem está na FM vai ouvir com a gente o que ele disse. Olá pessoal, boa tarde. Eu estou aqui no BNDES, a gente acaba de protocolizar aqui uma petição informando o BNDES das operações realizadas pela Copel no estado do Paraná, através da lei aprovada do governo Ratinho Júnior de privatização da Copel, que causa um prejuízo enorme ao BNDES. A gente veio trazer as informações, tem conversa agendada e eu acabo agora de fazer esse protocolo em defesa do povo paranaense, para que o BNDES se manifeste. Inclusive, dentro dos questionamentos, a gente pergunta para o BNDES se ele foi consultado, se foi avisado e qual o prejuízo estimado que o banco está tendo, a União está tendo, com essa feitura dessa lei, dessa forma pelo governo do estado do Paraná. Um abraço aí, seguimos na luta, defendendo a Copel. Tamo junto, a Copel é nossa. Esse é o deputado Arilson Chiorato, do PT. Lembrando que os deputados de oposição já tinham feito também uma outra representação no Tribunal de Contas da União, alegando que esses trâmites legais não estariam sendo respeitados por essa proposta do governo do estado. Nesse documento que foi levado a Brasília, então, foi entregue lá na AGU, né, no BNDES, além do deputado Arilson Chiorato, assinam lá embaixo também esse pedido os deputados Goura, do PDT, Luciana Rafagnin, do PT, professor Lemos, Requião Filho e Tadeu Venere, todos esses últimos aí do Partido dos Trabalhadores. Riva, foi uma discussão que já aconteceu na Assembleia Legislativa e aí a gente vê isso se repetir bastante aqui no nosso estado, né? Projetos são aprovados na Assembleia Legislativa, passam, por exemplo, pelas comissões, né, pela CCJ, e aí depois isso é judicializado. Depois a gente vê porque perderam, né? Acontecer. É porque o projeto de lei está aprovado, perdeu. Aí judicializa, tenta entrar com uma DIN, com uma série de coisas. Se o governo quiser diminuir o seu capital dentro da Copel, ele pode fazer, tem lei autorizando e ele vai fazer e acabou. Isso só vai atrasar um pouco o processo, você acha? É para criar factoide, um monte de coisa.
O governo não privatiza a Copel, ele diminui o seu tamanho lá dentro, porque ela já era de capital misto há muito tempo. Há muito tempo ela já é. O governo vai continuar sendo ainda o maior investidor dentro da Copel. Ele ainda é o maior dono de dentro da Copel. Vai diminuir o tamanho dele nas decisões e vai ter 3 bilhões e 200 milhões em caixa. Essa é a estimativa. Por quê? Porque o governador Ratinho Júnior sabe que ele não tem nenhum alinhamento mais, apesar de já ter sido da base do governo Lula, do governo Dilma, quando era deputado, ele não tem mais nenhum alinhamento porque quer se apresentar como uma figura de centro-direita, direita equilibrada para a eleição de 2026, ou para um Senado Federal, uma presidência da República. Para isso ele tem que se manter antagônico ao atual presidente, que é o presidente Lula, e ele sabe que politicamente vai faltar dinheiro para ele. Aquele monte de dinheiro que veio na última legislatura não vem mais. No último mandato, né? Na verdade, no último mandato. A legislatura é do Poder Legislativo. No último mandato que teve, que foi o Jair Bolsonaro, que realmente foi o que mais investiu aqui no Paraná, não vai vir mais. Então ele vai ter que ter dinheiro para fazer as coisas. Vai ter que ter obra para mostrar, vai ter que ter obra para inaugurar. E não tá errado, não. O governo não tem que ser sócio majoritário de nada. Agora, numa condição de uma eventual emergência, ele tem que ter a parte dele para poder fazer exigências. Se necessárias essas exigências forem. Não tem nada de errado, absolutamente nada. Foi votado, foi visto, foi feito. Ah, mas demorou. Isso é artifício político que foi usado para acelerar. Concessões extras umas atrás das outras. Faz parte do jogo. É do jogo. Legalmente está tudo certo. Passou em regime de urgência e era a intenção do governo que isso passasse da forma mais acelerada possível. Aconteceu, eles ainda tentaram já tirar isso do papel no final do ano, mas agora vem todo esse embate com a oposição. Mas será que nesse ano ainda sai, Riva, em 2023? Eu fico me perguntando, por exemplo, você sabe esse gasoduto da Argentina, que o Lula disse que pode financiar? Ele é para tirar lá o gás de xisto betuminoso. É uma das formas mais poluentes que você tem de retirar. O Paraná é uma das grandes jazidas de xisto. Não à toa nós temos a rodovia do xisto. Só que para tirar o gás, você tem que usar pressão com água. Para a natureza é muito ruim. Tanto que tem partes do território brasileiro que você não pode ter. Então é proibido em parte do território nacional e a gente vai financiar lá na Argentina, o que é proibido aqui? Porque é o gás do xisto que vai ser tirado lá do xisto betuminoso. E aí? É esquisito, né? É estranho. Tem algumas situações que são contraditórias. São questionamentos contraditórios. A oposição não conseguiu ganhar. Perdeu. Vai fazer barulho? Que faça. Mas sabe que vai perder de novo. E aí isso já mostra ali uma prévia do que a gente deve acompanhar durante todo esse ano, né? Essa nova legislatura. Porque a bancada da oposição diminuiu, né, Riva? Então a gente vai ver muito embate gritaria como esse. Só. Ainda para frente nesse ano de 2023, a gente trouxe aqui já para você nessa semana. Temos 54 deputados estaduais, 42 já se dizem situação, ou seja, vão formar a base do governo. 10 formam a bancada de oposição. Diminuiu a bancada e teremos 2 independentes, mas com uma base com 42 deputados, o governo aprova praticamente todos os projetos, né, Riva? E a oposição está fazendo o papel dela de gritar, certo? Mas você tem que chegar um momento e dizer, não dá mais, perdemos. A discussão tem que ser para se chegar a uma solução. Né? Não, tem que se extinguir uma hora. Discutir por discutir não adianta. Mas está fazendo o papel de oposição também. Agora, vai dar resultado em algum momento? Não. Com relação à venda da Copel? Não. Ali não há o que ser feito. O processo foi célere? Foi. Foi ilegal? Absolutamente que não. Foi absolutamente legal. Em absoluto foi legal. Muito pelo contrário.